Olá, caros colegas, muito obrigada pela vossa presença neste webinar. Sejam muito bem-vindos. Com este webinar, pretendemos partilhar algumas propostas de recursos e atividades com o propósito de ajudar a estimular a motivação dos alunos para o estudo da Química e demonstrar aos alunos que a Química, como disciplina de opção no 12º ano, é uma escolha acertada por diversas razões. Passemos então à apresentação da nossa primeira proposta, que é um vídeo pensado para ser explorado com os alunos do 11º ano e que tem como propósito, como já referi, auxiliar na árdua tarefa de motivar os alunos para a escolha da disciplina de Química no 12º ano. Este vídeo aborda dois grandes tópicos que foram extraídos das aprendizagens essenciais desta disciplina e que são, por um lado, a Química é uma ciência central para a compreensão dos novos materiais e, assim, a sua escolha constitui-se como a opção lógica dos alunos que querem seguir uma carreira no ensino superior, na área das ciências e das tecnologias. Por outro lado, a Química é relevante para a qualidade de vida dos cidadãos em sociedade, para a utilização responsável de recursos, para o desenvolvimento tecnológico e sustentável e também para a qualidade ambiental. O vídeo que vos convido então agora a assistir pretende assim contribuir para esclarecer os alunos sobre a importância da Química na atualidade, destacando-se estes aspectos que já sublinhei no preâmbulo das aprendizagens essenciais. Este vídeo estará brevemente disponível na escola virtual, associado aos recursos do projeto da Química do 11º ano, Química e Reação, para possibilitar a sua exploração com os alunos já neste ano letivo, no momento das escolhas das opções para o 12º ano. E espero então que vos seja útil. Vamos ver. Há uma ciência que é determinante na sustentabilidade do planeta e na melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes: a Química. A Química é fundamental para a saúde e bem-estar do ser humano, para a utilização responsável dos recursos, nomeadamente os energéticos, para o desenvolvimento tecnológico sustentável e para a qualidade ambiental. A escolha da disciplina de Química é, portanto, indispensável para quem quer seguir uma carreira em qualquer área das ciências e tecnologias. Na altura não consegui ter a Química de 12º ano e notei que, principalmente nas primeiras disciplinas, tive bastante mais dificuldade relativamente até a colegas que tinham tido a Química 12º, portanto, se fosse neste momento eu teria escolhido ter Química 12º. A Química ajudou porque o curso no início é muito baseado na Química. Na faculdade acabei por sentir algumas dificuldades no início porque os nossos professores naturalmente assumem que nós já temos essas bases. Se tivermos a Química no 12º, poderemos ter dificuldades na mesma, mas efetivamente já não é a primeira vez que temos esse contacto, por isso torna-se muito mais fácil de agilizar o processo de estudar e de tirar boas notas e passar às cadeiras. Para dar um exemplo, no primeiro ano cerca de metade das nossas disciplinas são de Química. Neste caso, no meu curso, das 10 cadeiras que eu tive no primeiro ano, posso-vos dizer que 9 cadeiras tiveram Química e que foi uma ajuda essencial. E a licenciatura em Ciências da Nutrição, tendo várias unidades curriculares, tem algumas, por exemplo, mais de 5 desde bioquímicas, química orgânica, toxicologia, bromatologia, que implicam esses conhecimentos de química que devem estar bem sedimentados para depois conseguirmos compreender a matéria e acompanhar. Apesar da Química não ser o caminho mais simples e mais fácil, eu acho que para mim é uma disciplina que me traz um certo conforto, principalmente por estar num curso de Engenharia. Como é que nós sabemos que um alimento tem mais hidratos de carbono, que tem mais gordura, que nós ouvimos falar e vemos escrito nos rótulos, por exemplo? É através da análise química que nós sabemos como é que esses alimentos são constituídos. Portanto, só aí vemos que o papel da Química é realmente central. Na procura de soluções sustentáveis, a Química está em todo o lado. Na saúde, na indústria, nas comunicações, nos transportes, no desporto, na moda e na cosmética, no ambiente, na agricultura e até na gastronomia. A Química faz a diferença na saúde, desenvolvendo novos medicamentos e biomateriais. Na indústria, procurando processos mais eficientes e sustentáveis. Nas comunicações,
criando baterias com mais capacidade e mais rápidas de carregar, assim como materiais mais leves e resistentes. Nos transportes, procurando fontes de energia limpas, usando novos materiais resistentes à corrosão. Na moda e na cosmética, criando tecidos novos, recorrendo a biotêxteis e materiais reciclados e desenvolvendo produtos inovadores com novas cores, texturas e sempre com toda a segurança. No desporto, recorrendo a novos polímeros, tanto no fabrico de equipamentos mais leves e resistentes, como de vestuário que permita a rápida evaporação do suor. No ambiente, procurando minimizar o impacto humano na natureza, por exemplo, através de tratamentos que garantem a qualidade da água que bebemos. Na agricultura, reduzindo o uso de fertilizantes e pesticidas poluidores e valorizando a agricultura biológica. E na gastronomia, aplicando técnicas moleculares à criação de novos pratos e na produção de alimentos como carne ou ovos em laboratório. A química está mesmo em todo lado. Na química do 12º ano, vais ter a oportunidade de desenvolver competências no contexto das propriedades dos materiais e a sua utilização sustentável, recorrendo a atividades laboratoriais e investigativas. Nestas, poderás explorar a utilização dos metais ao longo da história e na atualidade. E o aparecimento de novos materiais tão importantes na sociedade atual. Vais ainda compreender as etapas da reciclagem dos metais, relacionando-as com a limitação de recursos naturais e a diminuição de resíduos e de consumos energéticos. Poderás investigar a importância dos íons complexos na indústria metalúrgica e também na medicina. E aprenderás a identificar os metais essenciais ao organismo humano e aqueles que apresentam elevada toxicidade, quer para o ser humano, quer para o ambiente. Poderás também investigar sobre o papel dos catalisadores em processos químicos, como o caso da decomposição do peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, catalisada pelo dióxido de manganês, que aumenta a velocidade desta reação. Entenderás a importância dos catalisadores biológicos, como as enzimas. E que a atividade industrial beneficia igualmente do uso de catalisadores, como é o caso do ferro, no processo de Haber-Bosch, desenvolvido na síntese do amoníaco. Ainda com base no trabalho investigativo, irás perceber os processos de obtenção do carvão, do crude, do gás natural e do GPL. O impacto ambiental da indústria petrolífera, devido aos derrames de petróleo nos oceanos e da libertação de gases poluentes resultantes da queima de combustíveis. Compreenderás o papel da investigação em química na otimização da produção de combustíveis alternativos e na procura de combustíveis do futuro, como o bioetanol, o biodiesel, o biogás e o hidrogênio verde, entendendo as suas limitações. No âmbito do estudo dos plásticos e dos novos materiais, perceberás as vantagens e limitações associadas à reciclagem dos plásticos. E que os polímeros naturais, ou biopolímeros, são materiais de base sustentável por serem renováveis, recicláveis e biodegradáveis. Ao longo do ano, irás percebendo que os contributos da química são determinantes para o cumprimento das metas relativas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela ONU até 2030, que definem as prioridades e aspirações do desenvolvimento sustentável global e procuram mobilizar esforços globais à volta de um conjunto de objetivos e metas comuns. A química é, portanto, um dos pilares da cultura do mundo moderno e faz toda a diferença na preservação da humanidade e do planeta. Escolhe esta área e terás um papel determinante na preparação do nosso futuro. No final do vídeo que acabamos de ver, evidencia-se a relação entre a química e o desenvolvimento sustentável.
As próximas propostas de atividades pretendem motivar os alunos para o estudo da Química e centram-se precisamente na articulação da Química com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS, e simultaneamente com a Estratégia de Educação para a Cidadania e com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Vamos então agora ver, ou vamos começar por ver, relembrar ou sublinhar a relação entre o PASEO, o perfil dos alunos, e o desenvolvimento sustentável, com principal enfoque, como vamos ver, em temáticas relacionadas com a cidadania, com a saúde e com a sustentabilidade. As aprendizagens essenciais de Química, 12º ano, e a sua relação também com essas temáticas. E, por último, a importância dada à Estratégia de Educação para a Cidadania e na componente curricular também Cidadania e Desenvolvimento, às mesmas temáticas, portanto, a cidadania, a saúde e a sustentabilidade. Vamos então começar pelo perfil dos alunos, que, como sabemos, é o referencial comum a todas as escolas ao nível curricular, no planeamento, na realização e na avaliação do ensino e das aprendizagens. Neste documento, um dos 8 princípios apresentados é precisamente a sustentabilidade, constituindo-se então a cidadania e participação um dos 5 valores e o bem-estar, saúde e ambiente uma das 10 áreas de competências a trabalhar ao longo da escolaridade obrigatória. Passando agora então para as aprendizagens essenciais de Química, no 12º ano, claro. No preâmbulo do documento é clara também, como vamos ver, a ligação entre a Química e as questões da cidadania, da saúde e da sustentabilidade. Vejamos então aqui os seguintes extratos deste documento que comprovam o que acabei de dizer. Deve-se ensinar Química como um dos pilares da cultura do mundo moderno para o dia-a-dia, como forma de interpretar o mundo para a cidadania, para compreender a sua inter-relação com a tecnologia, para melhorar atitudes face a esta ciência e para preparar escolhas profissionais. Por outro lado, também aqui neste bocadinho se refere que as aprendizagens essenciais atribuem particular ênfase no desenvolvimento de atitudes inerentes à relevância da Química para a qualidade de vida dos cidadãos em sociedade, para a utilização responsáveis de recursos, para o desenvolvimento sustentável e para a qualidade ambiental, entre outras. Já no âmbito dos conhecimentos, capacidades e atitudes a desenvolver, especifica-se, por exemplo, as seguintes aprendizagens a promover relativamente a diferentes tópicos dos 3 domínios. No primeiro domínio, metais e ligas metálicas. Logo o tópico reciclagem e a revalorização de metais relacionados com as limitações de recursos naturais e a diminuição de resíduos e de consumos energéticos. Ainda no mesmo domínio, a função dos metais essenciais à vida e a toxicidade de outros, fundamentando os seus efeitos sobre o homem e sobre o ambiente. Passando ao domínio 2, combustíveis, energia e ambiente, o tópico problemas ambientais de poluição atmosférica, nomeadamente os relacionados com alterações climáticas, provocados pela indústria petrolífera e pela queima de combustíveis. Ainda no domínio 2, o papel da investigação em Química na otimização da produção de combustíveis alternativos e na procura de combustíveis do futuro. No domínio 2 ainda, a importância e limitações da produção de biocombustíveis no ciclo das reciclagens. Passando ao último domínio 3, plásticos, vidros e novos materiais, os tópicos vantagens e limitações da reciclagem dos plásticos e biomateriais e suas aplicações, reconhecendo vantagens e limitações da utilização de materiais de base sustentável. Fica clara, portanto, a importância atribuída nas aprendizagens essenciais de Química de 12º ano às questões relacionadas com a cidadania, com a saúde e com a sustentabilidade. A valorização destas 3 temáticas no currículo ao longo da escolaridade obrigatória é reforçada por outro documento de orientação curricular em vigor, que é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, em convergência com o perfil dos alunos e com as aprendizagens essenciais. Como sabemos, este documento serve de suporte ao desenho da Estratégia da Educação para a Cidadania das escolas e para o planeamento e implementação da componente do currículo Cidadania e Desenvolvimento.
Sabemos também que os diferentes domínios da educação para a cidadania estão organizados em 3 grupos, sendo os do primeiro grupo obrigatórios para todos os níveis e ciclos de escolaridade. E aqui, mais uma vez, estes 6 domínios estão intimamente relacionados com as temáticas da cidadania, da saúde e sustentabilidade, como se pode aqui ver. Estes 3 temas estão também, por sua vez, intimamente ligados à Resolução das Nações Unidas, que é a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, que entrou em vigor em janeiro de 2016 e que é composta por 17 objetivos desdobrados em 169 metas. Portanto, esta é a agenda de desenvolvimento global que temos ainda para os próximos 7 anos, com vista à garantia de um mundo mais justo, mais digno, mais inclusivo e sustentável. Podemos, portanto, concluir que estes documentos convergem na sua importância atribuída à cidadania, à saúde e à sustentabilidade. E foi por isso que no projeto de Química em Reação do 12º ano, e que terão a oportunidade de conhecer, decidimos estabelecer para todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 ODS, uma relação entre a disciplina de Química em articulação com o perfil dos alunos e com a estratégia de educação para a cidadania, particularmente a cidadania e desenvolvimento. Naturalmente, não teremos a oportunidade de partilhar convosco neste webinar as 17 propostas de atividade que cumprem então esse propósito e por isso selecionamos aqui algumas a título de exemplo, privilegiando sempre a tipologia de atividade investigativa, por recomendação das aprendizagens essenciais, como também já fomos vendo, e estas propostas podem ser usadas com as devidas adaptações no âmbito da contribuição da Química na exploração dos 6 domínios obrigatórios daquele grupo 1 da cidadania e desenvolvimento, ou no âmbito dos projetos interdisciplinares na forma de DAC ou outros, ou ainda na construção, aprofundamento ou ampliação de conhecimentos e capacidades previstas nas aprendizagens essenciais de Química agora para o 12º ano. Selecionamos, aliás, para vos apresentar então agora aqui 3 propostas, uma mais diretamente ligada à saúde, outra mais ligada à sustentabilidade e outra ligada então a outra temática que é a cidadania. Procuramos excluir desta seleção as propostas que nos parecem ter assim uma relação mais óbvia entre os tópicos da Química e os ODS. A primeira proposta diz então respeito ao cumprimento do ODS número 3, que é garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Todos os desafios iniciam com a questão-problema de que forma a Química pode contribuir para o cumprimento deste objetivo de desenvolvimento sustentável. Algumas das propostas são mais dirigidas e outras menos, dependendo da temática e, naturalmente, do grau da dificuldade associada às tarefas depois propostas. Neste caso, optou-se, numa primeira parte, por apresentar o elenco das metas traçadas no âmbito deste ODS. É pedido aos alunos, através do incentivo ao trabalho autónomo, neste caso, que após selecionarem uma das metas, pesquisem e cruzem informação de várias fontes, para inferir de que forma a investigação em Química, então, poderá contribuir para o cumprimento desta meta e, assim, promover uma primeira reflexão sobre a ligação dos tópicos abordados na Química com este objetivo, o objetivo 3. Numa segunda parte, a atividade já é mais dirigida, solicitando aqui aos alunos a aplicação dos conhecimentos em Química, particularmente sobre o tópico íons complexos e o seu papel no âmbito das aplicações terapêuticas, como é o caso aqui do tratamento do cancro e na imagem médica também, neste caso, a ressonância magnética. Na última questão, aproveita-se também para desafiar o aluno a aprofundar conhecimentos sobre a origem da atribuição do último Prémio Nobel da Química, que está ligado, como sabemos, precisamente à importância do complexo da cisplatina no tratamento do cancro. Concluída então esta apresentação, voltamos agora ao mapa, com os 17 objetivos.
A segunda proposta que selecionamos para vos apresentar está associada então ao outro domínio, que é a sustentabilidade, e visa articular a química com o objetivo número 11, que é tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Esta atividade parte da solicitação da leitura de informações organizadas em 2 textos. No primeiro, apresenta-se as metas traçadas no âmbito deste ODS. No segundo texto, apresentam-se informações e diretrizes fornecidas pela Organização Mundial da Saúde sobre a poluição atmosférica, nomeadamente sobre os efeitos nocivos para a saúde resultantes das exposições aos principais poluentes do ar, como é o caso do material particulado, do ozono, dióxido de nitrogênio e de enxofre e também do monóxido de carbono. No primeiro desafio, começa-se por apresentar ao aluno uma tabela com os dados das últimas diretrizes da OMS sobre limites de concentração para estes poluentes e solicita-se a resposta a uma série de questões que requerem a recolha de dados de um mapa. Vamos ver já este mapa que gravei, aliás, a sua exploração em 24 de fevereiro. E ali onde constam, como vamos ver, índice de qualidade do ar em tempo real, medidas nas estações de monitorização existentes atualmente em 117 países e que cobrem também atualmente 6.000 cidades. Entrando então no mapa, podemos selecionar os poluentes a analisar e eu vou selecionar aqui a estação de monitorização mais perto da localidade onde me encontro no momento. E surgem então os dados relativos a todos os poluentes em análise medidos nas últimas 48 horas. Posso comparar a qualidade do ar de qualquer localidade dos 117 países, portanto, onde existem as estações de monitorização, ou ainda dentro do país em diferentes localidades. Por exemplo, esta com, por exemplo, Paços de Ferreira, ou também, por exemplo, com Vigo. Portanto, podemos comparar dados de zonas mais urbanas, zonas mais rurais e também localidades de diferentes países. Queria-vos mostrar também, já agora aproveito, um outro mapa que talvez seja mais simples, intuitivo até, e que apresenta os dados recolhidos apenas das estações de monitorização portuguesa. Aqui é possível então comparar os dados relativos a todos os poluentes, os mesmos do mapa anterior, mas aqui também por tipo de área urbana, suburbana e rural. Vejamos aqui, por exemplo, um exemplo de uma área urbana, Aveiro. Temos então aqui os dados das últimas horas ou até dos últimos 15 dias, relativamente então a todos aqueles poluentes. Comparando agora até com uma zona urbana, aliás rural, por exemplo, aqui Fundão, são construídos os gráficos aqui relativamente então a todos os poluentes também no mesmo período de tempo, ou nas últimas 24 horas ou nos últimos 15 dias. Voltando agora à proposta de trabalho, os alunos são levados a comparar dados de diferentes localidades do país em diferentes horários e a partir deles a tirar conclusões sobre as causas das discrepâncias entre os valores eventualmente encontrados. Podiam inferir, por exemplo, que os níveis elevados de dióxido de nitrogênio registados em determinadas horas são, sobretudo, devido ao trânsito de veículos rodoviários. Mas esta atividade não termina sem uma última tarefa, que é, após a reflexão feita, os alunos devem responder à última questão,
que é de que forma, então, a química poderá contribuir para o cumprimento deste objetivo de desenvolvimento sustentável. Passamos então agora à terceira e última proposta de atividade que temos aqui hoje para apresentar, e que é mais ligada então à temática da cidadania. Selecionamos para o efeito agora o objetivo 12, garantir padrões de consumo e produção sustentáveis. Esta proposta é muito menos dirigida do que a anterior, obrigando, portanto, a um maior grau de autonomia por parte dos alunos na realização das diferentes tarefas. Inicia da mesma forma, com a questão problema. No texto introdutório são apresentadas as metas a cumprir até ao final da década e no texto B surgem algumas estimativas apresentadas pela ONU relativamente aos consumos de energia, água e produção de resíduos. O último texto diz respeito aqui aos alertas da Royal Society of Chemistry face ao uso, à produção de resíduos, à reciclagem dos plásticos e à necessidade de se investir em polímeros mais sustentáveis. Estes textos têm o propósito de contextualizar a atividade nos temas da química, dando simultaneamente pistas aos alunos para as investigações então a realizar a seguir. Os alunos devem dividir-se em grupos pequenos e optar por abordar um destes temas, a química e o uso eficiente e sustentável dos metais, dos plásticos ou de recursos naturais. Estes são temas previstos no programa, como já vimos, até da disciplina de Química 12º, claro está. Numa primeira etapa devem então planear e concretizar uma investigação, passando por todas as etapas previstas. Depois, apresentar e partilhar as conclusões junto dos seus pares e, por fim, devem organizar uma campanha de sensibilização junto da comunidade local, neste caso, nas entradas das grandes superfícies comerciais, sobre o tema consumidor sustentável, divulgando na forma de um panfleto conselhos práticos a implementar no dia-a-dia relativamente ao tema que escolheram, ou seja, ou metais, plásticos ou, então, recursos naturais. Com a apresentação desta última atividade, termino também este webinar. Lembro que estas propostas fazem parte de um conjunto muito mais alargado, que poderão, então, em breve conhecer no projeto Química em Reação do 12º ano. Temos a certeza que serão instrumentos úteis no cumprimento dos propósitos que enunciamos logo no início deste webinar. Resta-nos então agradecer mais uma vez a vossa presença e aproveitar para desejar a todos e a todas a continuação de um bom ano letivo, com a garantia de poderem contar sempre connosco para elevar a química a mais do que uma opção, centrando-a na importância que nos merece. Então, até breve e muito obrigada.